tê-lo como sócio do nosso do que ser contra. Porque ele tem um compromisso moral conosco. E o pessoal que trabalha... A tribuna tinha tamanho prestígio na época que não se falava jornalista, falava tribuneiros. Trabalhava na tribuna. Poxa vida. Era uma coisa assim impressionante. E era o sonho de todo mundo trabalhar na tribuna. Em que momentos o movimento grevista, em que momento os jornalistas se colocaram contra o movimento grevista? No livro que você escreveu, que eu estou lendo ainda, não consegui terminar de ler, depois que você me deu a honra de me presentear. Obrigado. Eu não consegui, isso não ficou claro para mim. Que razões levaram os próprios jornalistas, muitas vezes, a se colocar contra o movimento de greve, se a ideia era a questão salarial, quer dizer, o benefício salarial a todos. E também conseguimos férias de 30 dias. Nossa, que progresso! Que era 24, uma coisa impressionante. 24 dias, descontando os domingos e tal, sábado, aquele negócio todo que você sabe. O problema, eu sempre, no livro, eu dizia ao pessoal, olha, nós somos operários, o nosso trabalho é intelectual, mas nós somos trabalhadores. E depois tinha um problema, o pessoal da tribuna era bem remunerado, tinha estabilidade, e eles viam assim no Roberto Santini um paizão, entendeu? Só que o Roberto Santini, quando nós fomos lá conversar com ele, a comissão que veio de São Paulo, que eu acompanhei até a tribuna, ele disse para mim, olha, ele falava muito pouco, ele disse, olha, Nassim, se realmente não circular nenhum jornal, eu mesmo darei ordem para a tribuna não circular. Veja, situação privilegiada. E também era aquela história, como se diz na esquerda, a pequena burguesia terrível. O maior inimigo do trabalhador é a pequena burguesia. Achava que era humilhante, que não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Mas você, numa greve, é uma guerra. Você tem que analisar todas as circunstâncias que o rodeiam, não só isso, como analisar também até a situação internacional. E o momento foi propício para que se decretasse a greve, em fins de 61. Qual a diferença, na tua opinião, do sindicalismo daquela época para o sindicalismo de hoje? Há muita diferença. Por exemplo, havia no sindicalismo brasileiro, na época, principalmente na Baixada Santista, Santos, era chamada a Moscou brasileira, a Cidade Vermelha. Por quê? Porque os sindicatos, nós temos o Porto era e continua sendo o pulmão do país. E os grandes sindicatos se concentravam aqui em Santos, com ramificações no Brasil todo, e os líderes sindicais eram muito bem preparados. E um outro fator preponderante, não havia o desemprego que há hoje. Se você pegar um jornal como o Estado de São Paulo, Folha, da década de 50 até 60, o anúncio sobre precisa, era enorme. E hoje você não vê mais isso. Na proporcionalidade de como era o país na época e hoje, era um negócio impressionante. Hoje, se alguém faz uma greve, o empregador diz, olha, você quer aumento? Não vai ter. Veja lá, quanta gente querendo trabalhar. Enfraquece, né? Mas você acha que isso enfraqueceu porque o comunismo enfraqueceu? Também essa globalização, a queda do bloco socialista, tudo isso são fatores que enfraqueceram o movimento sindical. Você acha que a mudança de postura do presidente Lula contribuiu para isso? Do enfraquecimento? Isso. Do sindicalismo? É bastante complexo
pelo seguinte, se você... Quando eu digo presidente Lula, a imagem, né? Imagem, não somente imagem. a pessoa, mas aquele movimento de lutas sindicais que ele fazia parte, que ele acabou se tornando uma referência nacional, que depois o levou a disputar uma eleição e se tornar cada vez mais conhecido. Mas para ele poder ganhar a eleição, ele teve que, em parte, abandonar. Ah, sim, isso. Porque senão... Você não acha que isso comprometeu a força do movimento sindical e até essa visão comunista? O problema é o seguinte, hoje eu acho que o que deve existir é uma revolução interior do ser humano. Por quê? Por que o Bloco Socialista ruiu? Porque era um capitalismo estatal. Então havia o capitalismo do Ocidente e o capitalismo do Bloco Socialista. Só que o capitalismo do Bloco Socialista cortou toda a individualidade, desestimulou. Enquanto aqui no Ocidente, não. Você trabalha, você pode conquistar isso, e o homem é inerentemente capitalista porque ele é ambicioso, ele quer amealhar bens. Ele é consumidor, né? Consumidor, bom, você conhece todo esse mecanismo, né? E, na verdade, a postura do Lula, para a gente fazer uma afirmação, seria assim até leviano. Tá. Teríamos que fazer uma análise muito mais bem detalhada, até onde influenciou ou deixou de influenciar. E a turma pergunta para mim, eu digo, olha, o presidente Lula tem acertos, tem erros, como todo presidente tem, é muito hábil, talvez pela escola de liderar um dos maiores sindicatos do Brasil, e quiçá da América Latina. Ele procura se adaptar às circunstâncias e com todas as características do populismo, senão ele não se elegeria e nem manteria fundamental para informar a opinião pública. Outra coisa, o precisa saber ler o jornal. Essas notícias saíram num cantinho, mas você pode observar isso, Wagner. Eu tenho certeza que você sabe disso. Às vezes uma pequena notícia no cantinho... Uma nota faz um estrago maior do que a matéria de página maior, inteira. Quando deveria, inclusive, ser manchete, mas não é. Verdade. Mas é onde o jornalista tem a popularidade que ele tem, mas... Na verdade, a história, você só vai analisar a história daqui a 50, 100 anos, porque você está imparcial. Então você consegue encostar o subjetivismo e analisar objetivamente dentro de toda a metodologia científica. Nesse período da greve, o país vivia... debaixo de uma ditadura, a gente tinha uma situação onde a democracia estava extremamente comprometida. Na época, veja bem, na época ainda nós estávamos sob o regime democrático, mas sempre correndo o risco de golpe. Okay. Sempre correndo o risco de golpe. Essas ameaças de golpe, eu acredito, assim, en passant, que acabou dois fatores. Primeiro, a derrocada do Bloco Socialista, o mundo estava polarizado, né? Uma parte, outra parte. Primeiro, esse aspecto. E o segundo aspecto também, Argentina nas guerras das Malvinas. O governo mais anticomunista do mundo era o governo argentino. Mas nunca um governo anticomunista deu tanto trabalho aos Estados Unidos como a ditadura militar na Argentina. Nem todos os partidos comunistas do mundo reunidos, incluindo a União Soviética e a China, deram tanto trabalho aos Estados Unidos como a ditadura argentina. Então os norte-americanos perceberam que isso aí não era o caminho, tinha que distender a situação. No meio dessa confusão toda, Nassim, você chegou a ser preso? Fui preso. Mas espera aí, no próximo bloco você